Tá difícil fazer a criança e o adolescente da sua casa ler? Como é que a gente estabelece o vínculo com a leitura? Todo ano é a mesma tortura, né? A escola pede uma leitura extra e a criança simplesmente acha muito chata e resolve não fazer. E aí essa atividade vira uma guerra dentro de casa. Se esse é o seu caso, esse vídeo vai te ajudar a modificar um pouco a rotina dessa atividade com algumas dicas que eu vou te dar. E se esse não é o seu caso, se você ainda não passou por isso, esse vídeo também é para você, porque eu vou dar dicas para todas as idades. Uma vez Rubem Alves foi entrevistado e perguntaram para ele se ele tinha o hábito da leitura. E ele falou que não, que o hábito ele tinha de escovar os dentes. O que ele tinha era o prazer de ler. Então esse vídeo é um vídeo em que eu vou falar sobre o prazer de ler. Aqui no canal eu sempre procuro trazer vídeos relacionados à aprendizagem e desempenho escolar para que as famílias entendam de que maneira elas podem lidar com essa questão do estudo dentro de casa. Ajudar um pouquinho, auxiliar com algumas dicas. Você já viu os outros vídeos daqui? Então faz uma visita, se inscreva no canal, porque assim você vai poder participar mais ativamente. A gente sempre pensa, né? Eu tenho que incentivar. Então a gente começa a dizer que a gente já leu aquele livro, se for o caso, né, na idade dele, a gente mostra que gosta de ler, a gente conversa sobre a leitura, mas muitas vezes nada disso adianta, porque essa criança ou esse adolescente acham isso muito chato, porque às vezes a gente até extrapola e exagera um pouquinho, né? Então o importante é que isso aconteça sim, mas com muito equilíbrio, com muita tranquilidade. Algumas famílias entendem que é importante a leitura, então é muito mais fácil para poder incentivar as crianças dentro de casa. Outras não veem tanta importância ou talvez não seja uma família de leitores. Essas diferenças das famílias influenciam diretamente. E eu já falei sobre isso num outro vídeo aqui no canal. Depois dá uma olhadinha que eu vou colocar na descrição e também está aqui no tag. Mas o importante é a gente entender que isso é uma atividade escolar e a criança ou adolescente vai ter que fazer. Muitas vezes as condições financeiras de algumas famílias não permitem a possibilidade da compra de vários livros. Realmente o livro muitas vezes é caro. Mas você sabe que existem várias formas de você conseguir ler um livro ou comprar um livro num valor muito mais em conta? Existem sites que vendem livros usados e livros em bom estado. Eu já usei esse tipo de estratégia e é interessante você dar uma olhada. Algumas cidades aqui no Brasil, elas possuem livros expostos em estantes, em praças, em ponto do ônibus, o que permite também a troca. Você pode colocar o seu livro e você pode pegar um livro lá. E essa questão de troca, ela existe em diversas situações. Existem grupos que fazem isso. Em rede social, também você encontra redes sociais que possibilitam a troca de livros. Então, comprar um livro, adquirir um livro de uma forma mais barata, existe. A gente consegue através dessas estratégias. Resolvida essa parte, a gente tem que começar a pensar como é que a gente vai fazer para que essa criança goste de ler, para que essa criança se interesse pela leitura. Eu vou passar por todas as faixas etárias. Vou começar com o bebê. O bebê precisa ter o livro como um objeto de brinquedo. Ele tem que se familiarizar com aquele objeto. Então ele tem que aprender a abrir, a virar a folha, a ver que na outra página ele vai encontrar uma coisa diferente. Por isso, ele tem que ser um livro colorido, ele tem que ser um livro com muitas imagens, principalmente imagens conhecidas por esse bebê e que vão também ajudá-lo a conhecer o mundo à sua volta. E existem inclusive livros que são de plástico para o bebê usar dentro da banheira na hora do banho. E é interessante que a gente tenha um tempinho para sentar, que a gente possa ler aquelas imagens, sabe? Olhar, tem um gato, a gente pode fazer o som do gato, tem um trem, a gente pode fazer o som do trem, e a gente também vai trazendo o bebê para entender a sociedade, o mundo como ele é. Para aquelas crianças um pouco mais velhas, nessa idade já da educação infantil, que ainda não leem, os livros têm que também trazer
muitas cores, muitas imagens, mas eles já podem trazer letras, frases. Por quê? A criança precisa entender que o que é falado pode também ser representado com aquele desenho que são as letras. E aí é seu papel sentar e fazer a leitura. Tem o clássico das famílias, que é fazer aquela leitura na hora de dormir, né? Então você pode fazer isso também. Eu tenho certeza que vai inclusive aumentar o seu vínculo com essa criança. A criança já naquela fase inicial da alfabetização, no primeiro ano do fundamental, ela precisa de livros com frases completas. Ela precisa ler, precisa entender aquelas palavras. Então uma sugestão que eu dou é você sentar junto com essa criança e ela fazer a leitura de uma página e você fazer a leitura de outra página. E uma coisa que é muito legal é que depois que ela acabar de fazer essa leitura, ela poder contar essa história para uma outra pessoa da família. Pode ser para você mesmo que fez a leitura com ela, mas seria muito interessante que ela pudesse contar para alguma outra pessoa da família. Os livros, eles têm indicação para as diferentes faixas etárias. Nas próprias livrarias, isso é arrumado dessa maneira. Então é interessante que na hora que você for comprar, você perceba a faixa etária dessa criança e o livro para que seja interessante, para que não seja uma coisa cansativa. Na fase da pré-adolescência e da adolescência, os livros já começam a ter mais textos. E aí pode aparecer aquela preguicinha, né, de ler. E como fazer? Aí você pode fazer uma combinação de ler junto. Você lê o seu, ele lê o dele. Ou então aquela ideia lá do primeiro ano do fundamental, ler uma página, ler outra, pode se ampliar. Ele lê um capítulo e você lê outro capítulo. Uma coisa que também é muito bacana é fazer a troca, né? Ele te dá a resenha, o que ele leu, você demonstra interesse e aí você pede para ler o livro. E isso também vai incentivá-lo a fazer a leitura, a entender o livro para poder te contar. Pode ser contigo ou pode ser com qualquer outra pessoa, mas que haja isso, né? O interesse, porque quando a criança também percebe que há um interesse das pessoas da família por aquilo que ela está fazendo, ela se motiva. Existem algumas dicas que elas servem para todas as faixas etárias. A primeira dela é presentear essa criança ou esse adolescente com livros. A segunda é criar um clube da leitura dentro de casa, com hora e data marcada. Então a família se reúne, cada um com o seu livro, lendo o seu livro. E depois pode fazer troca, pode ler um trecho de um livro para o outro, pode comentar isso, enfim, ampliar esse processo e mostrar que toda a família está interessada nessa atividade. Terceira dica é frequentar livrarias e feiras do livro. Inclusive nas feiras os livros são mais baratos. E nesse momento a criança pode fazer a escolha do livro. Porque é interessante a gente perceber que a escola pede uma leitura. Mas e quando é o momento dela escolher o livro dela? É aí. E se ela tem a oportunidade, ela também vai criando esse vínculo com a leitura. Eu sugiro que você entre nas redes sociais e procure saber o que está acontecendo, principalmente para o adolescente. Porque existem algumas redes onde adolescentes fazem sugestão para os outros adolescentes. E aí o que é interessante é que é na linguagem deles, com os temas que são interessantes para eles. Eu não sei se vocês sabem, mas existem livrarias que estão abrindo na vida real, né, no espaço real, por causa de espaços da rede social que estão crescendo demais por causa desses encontros e dessas sugestões que estão sendo trocadas lá. Então dá uma olhadinha nisso, é bem interessante. E uma última sugestão, fazer um quadro em casa. Um quadro onde vocês vão escrever o livro, quem leu, pode até colocar uma estrelinha, 2 estrelinhas, enfim, fazer um ranking de interesse e deixar ali exposto. Pode ser no mês, durante 6 meses. Aí a família vai determinar de quanto em quanto tempo ela vai apagar e vai colocar novos livros ali escritos. Mas é interessante porque vai dando uma visão geral do que foi lido e o quanto foi lido por essa família.
Essas são algumas dicas para você conseguir aí na sua casa fazer a modificação dessa rotina, transformando essa leitura num prazer e não só numa obrigação, numa atividade escolar. Existem várias atividades que inclusive a família pode fazer depois de uma leitura, para incentivar e melhorar a questão da interpretação, da memória. Mas enfim, eu acho que isso é papo para um outro vídeo. Você gostou desse vídeo? Então curte, compartilha com quem você acha que precisa conversar um pouquinho mais sobre esse assunto e comenta aí as suas experiências. Me conta se você já fez alguma coisa diferente do que eu estou falando, ou se você está fazendo isso que eu estou falando, se está dando certo ou não, enfim. Mas é muito importante curtir o vídeo, se inscrever, para que a gente possa fazer com que o canal vá crescendo cada vez mais e com que você também seja um grande participante desse canal. Eu sou Mônica Figueiredo, eu sou psicopedagoga e a gente se vê num próximo vídeo.